Olá, meus amores, tudo bem? Aula de artes. Hoje falaremos sobre Manet e a nova orientação do realismo francês. Na década de 1860, o realismo francês renunciou às temáticas rurais e privilegiou os temas urbanos. Lembram da aula passada que nós falamos dos autores que privilegiavam o campo, como Gustave Courbet, bem como Millet, os pré-rafaelitas? Agora é a vez de privilegiar os temas urbanos. Talvez movidos pela reforma urbanística que estava em curso na época, que fizeram de Paris o grande centro da modernidade. Os artistas desejavam expressar ao mesmo tempo a exuberância e a artificialidade da vida metropolitana moderna, com enfoque na classe média urbana. Edouard Manet foi o principal artista desse realismo renovado. Suas pinturas iniciais unem temas modernos e faz referência aos grandes mestres do passado. Submetidos a uma maneira de pintar absolutamente inovadora, suas pinturas iniciais unem temas modernos e referências aos grandes mestres do passado. Esses mestres foram submetidos a uma maneira de pintar absolutamente inovadora. Manet destaca as pinceladas, executa contrastes acentuados e recortes pouco comuns na arte da pintura até aquele momento. A moderna técnica da fotografia também influenciou esta renovação, uma vez que o olhar de Manet muitas vezes assemelhava-se a de um fotógrafo, que capta no instante do real, isolado de todo o resto. As cenas, por vezes recortadas, segundo uma lógica que em nada se aproxima das tradicionais composições pictóricas, como na tela O Baile de Máscaras da ópera. Pintor da vida moderna, como definiram alguns especialistas, Manet levou para as telas locais hábitos, personagens e eventos típicos da vida em sociedade na Paris dos anos 1860-1870. Retratados como uma técnica arrojada que faria dele um modelo para futuros impressionistas e ao mesmo tempo lhe renderia severas reprovações do público e dos críticos da época. Uma de suas mais polêmicas obras foi O Almoço sobre a Relva, exibida no Salão dos Recusados, organizado em paralelo ao salão oficial onde foram expostas as obras recusadas pelo júri desse evento. Em 1863, Manet realizou uma obra que impactou o meio parisiense, Olímpia. Na tela, uma prostituta contemporânea da classe alta, acompanhada por sua criada negra, é representada em uma posição que remete às clássicas figurações das Vênus renascentistas. Quando foi exibida pela primeira vez em 1865, Olímpia foi acusada de imoral e vulgar, o que se deve tanto ao fato de Manet ter nomeado sua Vênus como uma personagem contemporânea, quanto ao estilo rígido e nada idealizado empregado na composição. Não confunda Monet com Manet. São palavras parecidas, a sonoridade das palavras é quase igual, o que diferencia é um A e um O, só que são artistas diferentes. Os pintores franceses Edouard Manet e Claude Monet são dois pintores bem ativos, foram dois pintores bem ativos na segunda metade do século XIX, sendo que Manet é cerca de 9 anos mais velho que Monet. Manet começou a explorar mais os contrastes entre as cores, tons fortes, jogo de luz e sombra, formas simplificadas. Já Monet se dedicou à pintura ao ar livre, experimentação dos diferentes efeitos da luminosidade sobre a natureza e as diferentes nuances sobre as cores que isso representava. Como o nome dos dois é muito parecido, é comum fazermos confusão quando começamos a conhecer os quadros e as histórias dos dois. Agora, para finalizar a nossa aula, fique com essas informações. Durante 2 décadas, entre 1852 e 1870,
A velha Paris medieval passou por uma reforma que transformou totalmente a sua aparência e impôs a seus moradores os novos códigos e referências da vida numa sociedade moderna. Ordenada por Napoleão III, a reforma foi executada pelo barão Georges Haussmann, que mandou demolir casas, abrir ruas, construir os imensos boulevards, instalar tubulações de esgoto, arqueduto, iluminação a gás, parques, fontes e construir novos edifícios. Esta, que é considerada a primeira reforma urbanística da história, seria seguida por várias outras cidades, até mesmo pelo Rio de Janeiro e pelo Recife no início do século XX. Construção emblemática dessa nova Paris é o edifício Ópera ou Palais Garnier, sobrenome do arquiteto responsável pela obra, construído entre 1861 e 1875. Sua fachada barroca agrega elementos de outros estilos, dando forma a um edifício de extrema ostentação, tanto interna quanto externamente. O Ópera de Paris foi modelo para a construção de vários teatros em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de artes. Fiquem bem, se cuidem. Até mais.